Homem-Aranha Um Novo Dia não parece simplesmente o quarto filme do Tom Holland. Na prática, ele funciona quase como um verdadeiro filme de origem do Peter Parker que muita gente esperava. Porque agora nós temos um Homem-Aranha adulto, sozinho, urbano e descobrindo que salvar Nova York pode ser mais fácil do que organizar a própria vida. Olá, eu sou o Andrei Lani e sejam bem-vindos ao canal Entre Dimensões. E atenção, daqui pra frente teremos spoilers do começo, do meio e do final. Então, se você ainda não assistiu, considere esse seu sentido aranha apitado. Bom, a história se passa 4 anos depois do Sem Volta Pra Casa. O mundo realmente esqueceu que Peter Parker existe. MJ e Ned seguiram suas vidas e foram para o MIT. Depois voltaram para Nova York, enquanto Peter permaneceu afastado. E essa solidão virou quase uma escolha. Ele acredita que manter quem ama distante é a única maneira de protegê-los. O problema é que responsabilidade virou autopunição. Ele salvou o universo, perdeu a Mai, a MJ, o Ned e vive praticamente como Homem-Aranha. Finalmente, o pacote completo do Peter Parker dos quadrinhos. Bom, o filme deixa essa nova fase clara logo no começo. O Aranha está muito mais ligado às ruas e temos uma montagem dele combatendo criminosos e vários vilões clássicos, entre eles Boomerang, Ramrod, Tarântula e Tombstone, e membros da família Manfred. Bom, algumas dessas cenas ainda recriam imagens famosas dos quadrinhos, incluindo Amazing Fantasy número 15 e capas associadas a Tarântula, Boomerang e Ramrod. Bom, esse é o tipo de fanservice que funciona. A referência faz parte da imagem e da ação. Não é apenas alguém entrando em câmera lenta para a plateia reconhecer. O próprio uniforme reforma essa ideia. O Peter está cada vez menos ligado à estética tecnológica do Homem de Ferro e mais próximo daquele Homem-Aranha clássico que resolve os problemas com inteligência, improviso e normalmente com uma quantidade preocupante de contas atrasadas. Bom, e Nova York também parece mais conectada ao restante do universo urbano da Marvel. Inclusive, com cartazes do prefeito Wilson Fisk espalhados pela cidade. Ou seja, aquela Nova York de Demolidor e aquela do Homem-Aranha finalmente parecem pertencer ao mesmo lugar. O grande mistério começa quando o Justiceiro está perseguindo um tanque pelas ruas. Peter ele tenta impedir que o Frank Castle transforme a cidade inteira em dano colateral. Porque o Frank tem uma filosofia muito simples. Se o problema ainda está em pé, provavelmente faltou munição. O tanque ele invade uma instalação do Departamento de Controle de Danos e descobrimos que o seu motorista estava sendo controlado telepaticamente. A presença misteriosa ela consegue saltar de uma mente para outra. E ajuda o McGarry, o Escorpião, a escapar. E sim, o Escorpião finalmente voltou depois de ser apresentado De Volta ao Lar. Demorou tanto que eu já estava achando que a prisão dele era o calendário da Marvel. Bom, investigando os ataques, o Peter descobre que essa telepata procura alguma coisa chamada V-Max. Ele busca informações com Yelena Belova, que o meu inglês é uma maravilha, né, gente? Vocês vão ter que se acostumar com isso. Que aparece com uma espécie de consultora e ainda faz uma pequena ponte com os Novos Vingadores. Depois, o Peter procura Bill Metzger, chefe do controle de danos, que garante não saber nada. Bom, em linguagem cinematográfica, isso normalmente significa: procure imediatamente o laboratório secreto desse homem. Enquanto investiga, Peter reencontra MJ e Ned e percebe que os dois realmente seguiram em frente sem ele. É justamente nesse momento que os seus poderes começam a mudar. Seus sentidos ficam muito mais fortes, seus olhos chegam a ficar completamente escuros e ele se torna agressivo e perde o controle durante uma luta contra o Gargan. Então acontece uma das referências mais divertidas do filme. O Peter começa a produzir teias orgânicas. Sim, exatamente como o Homem-Aranha do Tobey Maguire, lembra? E o próprio Peter comenta que o Peter 2 fazia isso. Bom, o roteiro transforma uma antiga diferença entre as adaptações em uma parte da evolução biológica desse aranha. Só faltou ele ajeitar o cabelo e começar a dançar na rua e completar a homenagem ao Tobey. Bom, seguinte,
Com medo de perder o controle, o Peter procura o Bruce Banner, agora professor na Empire State University, local clássico dos quadrinhos. Banner desenvolveu um inibidor para impedir a sua transformação no Hulk, e Peter adapta a tecnologia para suprimir as suas novas características. Ele também percebe que poderia criar um segundo dispositivo capaz de bloquear os poderes da misteriosa telepata. Banner alerta que decidir quais características de uma evolução são boas ou ruins é extremamente perigoso. Seguinte, guardem essa frase porque ela praticamente anuncia o futuro dos mutantes do MCU. E é aí que chegamos à grande revelação. A personagem de Sadie Sink é Jean Grey, mas essa não é ainda a Jean poderosa e experiente dos X-Men. Ela é jovem, instável e está desesperadamente procurando a sua irmã Sarah, outra telepata que desapareceu depois de ser capturada pelo controle de danos. Bom, Jean, ela descobre uma ligação emocional do Peter Parker com MJ e resolve atacar exatamente ali. Ela possui MJ e faz o Peter acreditar por alguns instantes que MJ finalmente recuperou as suas lembranças. É uma crueldade muito mais eficiente do que jogar um prédio em cima do herói. Bom, vilão com raio laser você enfrenta. Agora, a sua ex olhar nos seus olhos e dizer exatamente aquilo que você passou 4 anos querendo ouvir... Isso nem o sentido aranha resolve. Depois que a Jean deixa o corpo de MJ, Peter a leva para o esconderijo de Frank Castle no barco Golden Girl. Também uma referência aos quadrinhos do Justiceiro. Peter e MJ trabalham juntos para identificar a Jean e terminar os inibidores. Jean então volta a atacar o controle de danos e chega a controlar o Bruce Banner. O dispositivo dele é removido. Hulk retorna e temos o grande confronto envolvendo Hulk, Homem-Aranha e Justiceiro. Durante a batalha, Peter ainda utiliza a manopla do Shocker, recuperando outro elemento de volta ao lar. Jean é capturada e antes de perder a consciência diz o nome Sarah. Metzger afirma que Sarah era uma antiga funcionária e que Jean descobriu esse nome entrando na mente dele. Só que MJ conta a Peter que não se lembra de nada do período em que Jean controlou seu corpo. Então o Peter percebe a contradição. Se a pessoa possuída não guarda essas memórias, como Metzger sabia que a Jean tinha visto? Ele entende que entregou a Jean justamente para quem ela estava tentando combater. E, ao mesmo tempo, o filme desenvolve uma das partes mais importantes da história. O Peter ele conta a verdade para MJ e admite que ainda a ama. E, felizmente, o roteiro não escolhe o botão mágico de recuperar a memória. MJ acredita nele, mas não consegue simplesmente sentir 4 anos de uma relação que ela não lembra ter vivido. Para Peter, aquela história é a vida inteira, e para MJ é o relato de alguém que ela praticamente acabou de conhecer. Bom, isso dói, mas preserva o final do Sem Volta para Casa. Mesmo assim, alguns pequenos gestos entre Peter, MJ e Ned sugerem que o afeto e conexão realmente podem existir, mesmo quando a memória consciente desapareceu completamente. No terceiro ato, Helena consegue acessar arquivos escondidos e a verdade aparece. A Sarah era realmente a irmã de Jean e também possuía poderes telepáticos. E foi sequestrada, usada em experimentos de controle de danos até morrer. VMAX não era uma super-arma, mas uma pista associada ao local onde Sarah esteve presa. Uma informação deixada para Jean. Bom, o Peter invade a instalação para libertá-la e descobre algo ainda mais perigoso. O inibidor criado para controlar os seus próprios poderes pode neutralizar as habilidades de outras pessoas. Ou seja, tentando resolver um problema pessoal, o Peter ajudou sem querer a criar uma tecnologia perfeita para perseguir os mutantes. E aqui o filme começa claramente a construir a futura saga dos X-Men. Nós temos uma organização do governo capturando pessoas diferentes, fazendo experimentos e tentando controlar aquilo que considera perigoso. Esse medo do diferente está no coração das histórias do X-Men. Quando a Jean descobre a verdade sobre Sarah, liberta uma onda psíquica que paralisa praticamente todo mundo ao redor, mas o Peter consegue continuar avançando. Ele enfrenta, inclusive, integrantes do Tentáculo, usados como segurança da instalação, e precisa retirar o próprio inibidor. Isso é uma decisão importante. Peter só consegue vencer quando para de tratar a sua evolução como algo que precisa ser eliminado e aceita aquilo que está o limitando.
Quando o Peter encontra a Jean, ele não vence simplesmente batendo mais forte. Ele permite que ela entre em sua mente. Jean vê as lembranças da tia May e os dois se entendem através da perda e da solidão. Marisa retorna, mas May tem função emocional. Ela mostra que poder e responsabilidade não significam enfrentar tudo sozinho. Jean deixa de ser a suposta grande vilã e revela-se outra vítima. Frank Castle ainda tenta eliminá-la, dispara e Peter entra na frente. Porque até quando o Justiceiro ajuda, alguém termina no hospital. Bom, a Jean mantém o Peter vivo e depois deixa Nova York, abrindo a porta para o seu futuro com os X-Men. E o fanservice continua. O copo da cafeteria da MJ visto no final de Sem Volta para Casa permanece com o Peter. E o pingente quebrado da Dália Negra, do filme De Longe de Casa, reaparece. As teias orgânicas homenageiam Tobey Maguire. O beijo de Peter e MJ lembra o famoso beijo de 2002 e o resgate de MJ durante uma queda imediatamente lembra a Gwen Stacy de Andrew Garfield. O rastreador do Ned usa a música clássica do desenho dos anos 60 e alguns movimentos de combate vieram de jogos da Insomniac. Tem ainda detalhes ótimos. No quadro de investigação do Ned, alguém pergunta se o Homem-Aranha poderia ser britânico, numa brincadeira com o Tom Holland. A inteligência artificial Ivy tem a voz de Naomi Watts, que interpretou a mãe do personagem de Holland em O Impossível. E o próprio título Brand New Day vem da fase dos quadrinhos posterior a One More Day, quando a vida de Peter sofre um grande reset. O feitiço de Doutor Estranho fez algo parecido no cinema, mas aqui o recomeço não apaga as consequências. No final, Metzger desaparece, o controle de danos passa a ser investigado e Peter entende que ser Homem-Aranha não exige que Peter Parker deixe de existir. Ele decide se apresentar novamente para o Ned, enquanto MJ ainda guarda o pingente, sugerindo que alguma conexão permanece. E a provocação final mostra o rastreador do Ned indicando o Homem-Aranha no espaço, preparando Peter para voltar aos grandes acontecimentos do MCU. Para mim, Um Novo Dia acerta porque ela prepara mutantes, X-Men e o futuro da Marvel sem esquecer que o centro precisa ser o Peter Parker. Depois de Vingadores, Multiverso, Doutor Estranho e 2 Homem-Aranha importados, Tom Holland finalmente carrega uma aventura nas próprias costas. Talvez esse seja o maior fanservice, finalmente nos entregar simplesmente o Homem-Aranha. E você acha que esse é o melhor filme de Tom Holland como Peter Parker? Bom, simplesmente eu preciso falar para vocês que sim. Comenta aqui embaixo, não se esquece, dá uma curtida nesse vídeo se você gostou e se inscreve no canal Entre Dimensões para assistir os próximos vídeos. Valeu!